Olá, me chamo Adriana Varejão, sou artista plástica. Nasci no Rio de Janeiro, sou carioca de Ipanema. Sou filha de um ex-piloto aeronáutica e minha mãe era nutricionista. Nasci em novembro de 1964. Vim aqui hoje trazer um pouco do meu trabalho e da minha história para vocês. Reclamações falar com Milton. No final da década de 60, minha família se mudou para Brasília, em um lugar formado por imigrantes de toda parte do Brasil. Minha mãe, que é nutricionista e na época trabalhava com subnutrição infantil numa cidade satélite, Sobradinho, ir ao hospital onde ela trabalhava deve ter sido meu primeiro contato com a mistura de tons de pele. Mesmo sem ter consciência, a gente convive com uma diversidade racial muito grande. Fora isso, eu tinha uma babá que era meio índia e meio negra. Ela cuidou de mim durante muito tempo, e esse convívio deixa uma marca na gente. Na minha juventude, pensei em estudar arquitetura, mas uma época em que engenheiros cada vez mais assumiam os projetos, acabei fazendo vestibular na engenharia, na PUC do Rio. Quando começou o ano, me vi numa daquelas salas com 47 homens e 3 meninas. Não demorou muito para trancar a matrícula e tentar outro caminho, o desenho industrial, inicialmente na mesma PUC, depois na faculdade da cidade, onde fui atraída pelas aulas de História da Arte. Quando o artista norte-americano John Nixon, que se mudara do Texas para o Rio, anunciou um curso na faculdade, resolvi fazer, e em meio a uma crise, a ditadura militar e também das utopias políticas, uma nova geração de artistas se organizavam em ateliês e trocavam o intelectualismo conceitual da década de 1970 por uma pintura colorida de pinceladas fortes, que seria rotulada de neoexpressionismo. Embora eu achasse legal essa nova vertente e gostasse dos pintores que serviam de referência para os novos, meus interesses pessoais iam em direção a outra margem da história da arte. Então, em uma tradicional viagem minha às cidades históricas de Minas, foi então em Ouro Preto que tive meu primeiro contato com a arte barroca do período colonial e a ajuizaria portuguesa. Amor à primeira vista, essa foi a porta que me levou para um acervo de imagens que parecia adormecido no passado. Fora da perspectiva da arte contemporânea e do campo de visão da nova safra de artistas plásticos, então o barroco transformou-se para mim uma estratégia artística que se poderia chamar de conceitual. Resolvi trazer o barroco para uma cena contemporânea, tão fértil quanto a descoberta de Minas foi a minha viagem à China em 1992, que também deixou marcas definitivas em minha obra. A cerâmica da dinastia Song, por exemplo, é uma fonte de inspiração para as minhas superfícies craqueladas, como as azulejões, que uso para revestir as paredes de impressionantes galerias e jardins, como as de Yontin. Uma das obras que mais me orgulho é a obra Azulejões, uma instalação composta de 100 telas de 100 por 100 centímetros cada uma, vista da maneira que foi exposta no CCBB Rio de Janeiro, em 2000. Os azulejos são gigantes e formam um turbilhão azul que remete ao mar, exatamente o elemento da ligação entre o velho e o novo mundo, sendo uma relação entre Brasil e Portugal, no período colonial. Um elemento importante que permeia a sua reflexão artística são as ondas inspiradas de azulejos e fachadas pelo país, que foram fotografados por mim mesmo, e posteriormente desenhados e pintados em telas com a preparação prévia em gesso, que cria um efeito craquelado, que imita a texturização do azulejo. Inclusive, gosto muito de usar textura no meu trabalho, que frequentemente brinco com as fronteiras entre pintura e escultura. No ano de 2005, me caso com Bernardo Paz. Em 2006, nasce minha linda Catarina. Inaugura-se então, em 2008, uma galeria planejada com um espaço permanente para receber alguma das minhas obras. Foi um projeto incrível do arquiteto Rodrigo Servino Lopes. O lugar fica centralizado no Centro da Arte Contemporânea em Yontin, em Brumadinho, Minas Gerais, aonde o seu idealizador do Centro da Arte seria Bernardo Paz, meu marido na época. 2010, Largo de Bernardo Paz. Então, de repente, tive uma visão diferente de Pedro, pois já conheci ele há mais de 10 anos, via somente como amigo. Então, aí, quando ele se separou da atriz Mariana Giménez, algo mudou. Ficamos juntos então. Em 2013, nasce Vitória, coisa mais linda da mãe. Agora vou mostrar para vocês um pouco dos meus trabalhos. Gosto de dizer que minhas obras não foram feitas somente para decoração,
por mais que sejam maravilhosas. Mas elas são feitas principalmente para repensarem seus conceitos e reverem o lugar onde vivem, o meio onde estão inseridos, em átrios, escadarias ou corredores. Fazem parte da minha série proposta para a catequese, que foram pintadas na datação de 1996 a 2005. Na primeira imagem, vemos à frente representada uma personagem feminina nua e tatuada. No seu fundo, vemos um banquete canibal. A cabeça decepada que a guerreira segura na sua mão direita é meu próprio autorretrato, onde me ofereço ao espectador como parte do banquete, fazendo assim referência àquela frase: é oferecendo seu corpo ao mundo que o pintor transforma o mundo em pintura. Já nas figuras de convite 2 e 3, o banquete canibal foi substituído por uma parte de azulejos decorados. Mas ainda tem um pouco de canibalismo, tá? Essas obras fazem uma referência às gravuras de Theodore Brie, o artista que nunca esteve nas Américas, mas por sua vez se inspirou nos relatos de viagem de Helmstedt e Jean Leary para criar ilustrações para livros sobre o continente que conduziam para a imaginação europeia, aonde eles viam que os nativos selvagens eram devoradores de carne humana. Obra Em Segredo, de 2003. Pintada a óleo com uma escultura de resina, minha obra imita um pergaminho desfraldado, com uma única figura de planta na parte superior, tomado de um antigo livro de botânica. Na parte inferior, um feto repousa sobre uma folha de bananeira, junto à qual se lê a frase Wapini Irakema, que significa estou contaminado, em uma língua chamada Yanomami. Para eles era uma forma de dizer que estou apaixonado por você. Na parte superior à esquerda, vê-se uma ilustração onde possivelmente eu tenha me inspirado na obra de Frei Cristóvão de Lisboa, no século XVII, ou nas notas de expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira, do século XVIII. Na parte inferior, encontra-se uma imagem de forte impacto emocional, em que se a morte lateia o nascimento. Aí abaixo vemos uma realidade sangrenta e acima a imagem de uma floresta representada por uma reprodução botânica. 2 séculos. O que eu quis dizer com essa obra é que a realidade é hoje uma cara irônica do que foi antes. Um canto ferido, um anjo da história, como aquele que falava de Walter Benjamin. Povo. A minha inspiração para o projeto Povo nasceu na minha infância, com as minhas vivências, mas o projeto só obteve seu impulso nos anos 1990, em uma difusão entre a minha dificuldade de encontrar diferentes tonalidades de cor de pele, aonde eu tinha como hobby colecionar cores de pele de vários lugares do mundo, pedia para amigos e conhecidos trazerem para mim. Mas não haviam variantes, eram quase sempre a mesma tonalidade rosada. E a leitura de um censo realizado pelo IBGE de 1976, aonde foram perguntadas às pessoas qual a sua cor, foram chegados a 136 termos distintos, os quais tinham mais a ver com a linguagem figurada do que com as cores propriamente ditas. Exemplos eram branco sujo, burro quando foge, entre outros. Além das cores e tintas, criei fontes impressas e logomarca polvo. Por que polvo? O animal é conhecido por soltar tinta como forma de defesa. A tinta liberada pelo polvo é a base da melanina, a mesma substância que dá a cor ao cabelo e à pele dos seres humanos. Ainda, a palavra polvo em português possui proximidade fonética com a palavra polvo. Tive a parceria com uma fábrica antiga de tinta para fabricar as mesmas. A tinta era a fábrica se chamava Águia, a qual eu comprava, pois tinha um custo menor assim logo que comecei a pintar. Escolhi então 33 cores. Eu queria fazer as 136, mas seria meio inviável uma caixa com 136. Tinha que pensar em um número. É totalmente aleatório. Pensei mais ou menos em relação às dimensões da caixa que eu queria. E 11 é o número que eu gosto. Nasci em 11 do 11, seriam 3 filas de 11. Então ficaram 33 cores. E por isso são 33 retratos iguais, cada um sofrendo a interferência de uma cor. Retratos que pedi para pintar na China. São retratos quase monocromáticos com uma interferência de cor feita por mim mesma, usando as tintas polvo. As interferências foram baseadas em um estudo de pinturas indígenas feitas por mim mesma. Os 33 nomes que foram escolhidos para a questão de curiosidade, eu copiei no chat de vocês do Meet, tá bom? Para vocês darem uma olhadinha. O projeto Polvo mostra como a categoria de raça é subjetiva. O trabalho também desmascara a hipocrisia cotidiana que permeia nossas relações. Vivemos em uma sociedade na qual quanto mais rico, mais branco. A cor vira um dispositivo de poder diário que coloca as pessoas em seu devido lugar. O projeto Povo reitera que a cor atua como linguagem e léxico.
além de instigar o espectador a repensar suas próprias classificações cromáticas e processos sociais que por meio delas se expressam.